Graça e paz, irmãos. Bom, quero apresentar a vocês um material que foi disponibilizado pelo Ministério Portas Abertas, para nós aprendermos o quão é importante o valor da missão, seja nacional ou seja transcultural. Eu vou apresentar alguns dados das 10 igrejas nas localidades mais perseguidas do nosso globo, do nosso país, do nosso mundo, para que tenhamos ciência de quanto que os cristãos nessa terra têm sofrido. Bom, vamos apresentar o material. Dê uma olhada. Sabemos que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo são consideradas cristãs. Mas você sabia que mais de 245 milhões dessas são perseguidas? Pense sobre isso. Desde o princípio da igreja, os cristãos têm sido presos, torturados e até mortos por causa de sua fé em Jesus, perseguidos injustamente. Há mais de 25 anos, a Portas Abertas tem colhido dados para entender e determinar onde, como e por que nossos irmãos são perseguidos. E, anualmente, publicamos um ranking com os 50 países mais hostis do mundo para ser cristão. A lista mundial da perseguição. A força da ditadura e a falta de liberdade religiosa mantém a Coreia do Norte no topo do ranking desde 2002. Após diversos ataques a igrejas e várias fatalidades, a Rússia entra na lista, depois de anos em observação. E com o contínuo aumento da perseguição aos cristãos nas zonas mais remotas da Índia, o país entra no top 10 da lista. Sejam perseguidos por extremistas nacionalistas, a própria família, a comunidade ou o governo. Cada um dos cristãos dos países que formam a lista precisam de apoio para continuar falando e vivendo sua fé. Você pode apoiá-los. Acesse o nosso site e saiba como. Bom, o material ele foi disponibilizado. Nós temos alguns dados referentes sobre alguns números na Índia. Aproximadamente 98 igrejas foram atacadas e cerca de 10 cristãos mortos por causa da fé. No Irã, 67 cristãos detidos ou condenados sem julgamento, 20 ataques a igrejas ou espaços cristãos. No Iêmen, cerca de 27 ataques contra cristãos ocorrem no último ano, ou seja, ocorreu no último ano. Eritreia, cerca de 370 cristãos detidos ou condenados sem julgamento. Os cristãos presos na Eritreia são mantidos em condições desumanas, muitos confinados em contêineres expostos a temperaturas escaldantes. No Sudão, cerca de 63 cristãos detidos ou condenados sem julgamento. No Paquistão, 28 cristãos mortos, 56 cristãos detidos ou condenados sem julgamento. Na Líbia, pelo menos 10 cristãos foram mortos por causa da fé. Pelo menos 50 cristãos foram mortos na Somália. No Afeganistão, cerca de 10 cristãos foram mortos por causa da fé. Na Coreia do Norte, estima-se um número entre 50 mil a 70 mil cristãos norte-coreanos presos em campos de trabalho forçado. Então nós vemos alguns dados referente ao que tem acontecido no nosso mundo. Nós estamos muito desligados do que tem acontecido. Então Portas Abertas nos divulgou esse material com o interesse da propagação do Evangelho, de mostrar o quanto os missionários têm sofrido no campo missionário. Eu conto com você. Fazemos parte da primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Itapevi. E eu conto com as suas orações. Deus abençoe. O tema da nossa mensagem é o que devemos ser em uma sociedade caída. O que devemos ser numa sociedade caída? Evangelho segundo narrou Mateus,
capítulo 5, nós vamos ler dos versos 13 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus, precisamos, Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra. Que nessa noite possamos, ó Deus, retornar para os nossos lares, edificados, exortados, consolados pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, assim como o Senhor falou ao coração do Teu servo que fala contigo neste momento, durante a semana. Que o Senhor neste momento, ó Pai, fale ao coração da Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Meus irmãos, uma das certezas que nós temos nos nossos dias atuais, não só nos dias atuais, mas pensando em termos de presente, é que nós vivemos numa sociedade afastada do Senhor, uma sociedade alienada, uma sociedade promíscua, uma sociedade onde os valores diariamente têm sido deturpados, uma sociedade em que nos leva a refletir sobre o nosso papel, a nossa condição de filhos de Deus. E quando nós pensamos nessa sociedade, uma das coisas que precisamos constantemente pensar é: de fato nós estamos cumprindo a nossa função, aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós como filhos de Deus? Infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade de regenerados, transformados, infelizmente essa não tem sido a realidade de forma prática na vida de muitos cristãos. O cristianismo vive hoje, em sua grande maioria, uma confusão de identidade. Ser cristão ou ser evangélico hoje virou moda. É comum nós vermos pessoas, se há um mínimo de mudança de vida, declarar-se evangélico. O que dizer, por exemplo, das mídias? O que dizer dos artistas que nós vemos? É moda ser evangélico. Podemos perceber isso de uma forma muito clara. Artistas declarando-se ser evangélico, mas com uma vida totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. Se há um mínimo de vivência cristã, se há um mínimo de prática do básico da vida cristã, é normal nós vermos hoje, por exemplo, cantores de funk e outros ramos da música secular, que ao mesmo tempo nas suas músicas incentivam o comportamento promíscuo, incentivam a bebedeira, incentivam as traições, ao adultério, ao alimentar os seus corações egoístas, porque o que vale é ser feliz, não importa o que eu tenho que fazer. É comum nós vermos pessoas que estão cantando, incentivando a promiscuidade, a orgia e todo tipo de comportamento contrário à vida cristã. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estão dividindo palcos com cantores gospels. Eles estão dividindo palcos com cantores. Cantam funk e ao mesmo tempo estão
louvando a Deus aparentemente. No meio sertanejo, recentemente vi um caso semelhante de uma cantora dizendo que era evangélica e no seu comportamento sensualista e um incentivo ao adultério, ao mesmo tempo cantava músicas que incentivam a traição. O que dizer, por exemplo, daquele funkeiro? Recentemente eu vi aquele funkeiro chamado MC Livinho. Ao mesmo tempo que canta os funk dos mais terríveis possíveis, ele está dividindo um palco com cantores gospels. Eles estão participando de igrejas por aí e tendo a oportunidade de cantarem nessas igrejas. O que acontece com o evangélico? O que acontece com a nossa geração? Isso levou recentemente, aliás, ano passado, a um pastor, no seu artigo, justamente começar pela pergunta: quem são os evangélicos do século 21? Que tipo de evangélico hoje nós temos na sociedade? Houve um tempo em que a conversão era tratada como um assunto muito sério, dentro das igrejas, fora das igrejas, porque tornar-se crente, e fora dos nossos países nós vimos hoje a questão da perseguição. Tornar-se crente, ou no tempo passado, implicava em renúncia, implicava em deixar a vida pregressa no passado. O recém-convertido era estimulado a dar espaço à ação do Espírito Santo em sua vida, e com isso abandonar a prática deliberada do pecado. O crente era conhecido como o sujeito que abandonou a bebida, o fumo, deixou as baladas, deixou de satisfazer o seu próprio coração para viver em novidade de vida, para viver de uma forma diferente. E esse processo passava necessariamente pela igreja. Essa ruptura com o mundo gerava no indivíduo uma noção de fato, que de fato significava ter uma vida transformada. Contudo, nós vivemos um cristianismo esquizofrênico, um cristianismo onde não há uma identidade, onde é difícil hoje identificar um cristão, porque ao mesmo tempo que ele está na balada, no domingo ele está na igreja. Ao mesmo tempo que ele está nos bares, no domingo ele está na igreja. Ao mesmo tempo que ele está dando um mau testemunho na sociedade, no domingo ele está cumprindo o papel, o seu sacrifício. Ser cristão hoje não é mais romper, é se moldar ao mundo. Até porque, se eu tentar ser diferente, eu vou ser muito chato, eu vou ficar de lado. Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos adequar a esse mundo, nós precisamos moldar a mensagem para que ela seja aceita pela sociedade. Contudo, não foi isso que Jesus nos ensinou, não foi isso que Cristo nos ensinou. Meus irmãos, é preciso refletir sobre a nossa vida cristã a partir daquilo que o próprio Cristo definiu acerca de quem somos de fato, de quem somos de fato, quem somos nós nessa geração, que igreja somos nós no século 21. Nesse texto, como parte do Sermão do Monte, Jesus ele enfatiza a necessidade do cristão de exercer influência nesse mundo, de ser diferente neste mundo. Jesus usa duas figuras muito comuns e conhecidas. Ele vai falar de sal e luz.
Ele vai falar de sal, luz, ele vai falar de algo essencial dentro de uma casa, itens indispensáveis dentro de uma família. Tudo isso para falar justamente do nosso verdadeiro papel dentro dessa sociedade. Quem somos ou o que deveríamos ser numa sociedade como a nossa no século 21? Jesus ele vai dizer: vós sois o sal da terra. É a primeira definição que Jesus ele vai dizer acerca de nós. Perceba que Jesus ele não está dizendo: olha, vocês podem ser. O alvo que vocês precisam perseverar é para ser sal. Não, Jesus ele define, ele nos define, ele diz o que de fato nós somos o sal da terra. E quando nós olhamos para, e nós sabemos, eu não preciso explicar aqui no texto, mas nós sabemos justamente qual que é a função do sal. Qual que é de fato a função do sal? O sal tem uma função primordial, tem uma função essencial, e Jesus, portanto, ele vai pegar algo de muito valor já naquela época, e ele vai, portanto, trazer a função daquilo naquela época, a função de preservação, a função de fato de acrescentar sabor, de dar sabor àquilo que não tem sabor, de preservar para que algo não seja estragado. Jesus ele pega algo de muito valor, o sal, e nos desafia justamente a sermos essa condição, essa característica para a vida do cristão. Ou seja, o cristão como sal, ele tem a função não de se amoldar, não de se tornar igual ao mundo, mas o cristão como sendo sal da terra, tem a função de acrescentar, de dar sabor, de transformar e de preservar aquilo que está caminhando para a podridão. A influência do crente no mundo deve ser como o sal é para a comida. Ou seja, nossa presença, a forma como vivemos o cristianismo, a forma como vivemos a nossa vida cristã, precisa fazer um diferencial nos nossos relacionamentos. A nossa presença, ela precisa dar um sentido diferente, um sabor ao ambiente no qual estamos inseridos, seja ele dentro da nossa casa, no nosso lar, seja ele no nosso trabalho, seja ele na faculdade, seja ele na rua. Nós somos o sal da terra e precisamos, portanto, aonde o Senhor nos inserir, nós precisamos ser diferentes. O cristão não foi salvo do lamaçal do pecado, o cristão não foi tirado das trevas para viver como os filhos das trevas. Não é isso que Jesus fala para os seus discípulos. Mas o Senhor nos desafia a sermos de fato diferentes. No período antigo, o sal era o preservador mais comum, até no Nordeste. Eu acho que muitos dos irmãos que se têm a experiência ou se conhecem pessoas do Nordeste sabem muito bem que ainda no Nordeste, em lugares interiores assim muito distante dos grandes centros, para que a carne ela não se estrague, o que as famílias fazem? Ela pega o sal, coloca na carne e deixa lá secando, e vai preservar. Eu, como nordestino, sei muito bem disso. Nossa irmã Val, como nordestina, sabe muito bem disso. E tantos outros aqui sabem muito bem que o sal, ele preserva. O sal, ele interrompe, ele não permite que haja o apodrecimento no alimento. Alguém já disse, pensando nesse texto, que assim o crente... ele precisa agir dessa forma, ele deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do cristão deve evitar o progresso do mal, deve evitar a podridão ao seu redor. A presença do cristão deve fazer com que as pessoas, quando estão contando uma piada inadequada, parem de contar quando o cristão entre no ambiente. Triste é quando a piada é contada e ainda chama o cristão para fazer parte dela, e ele ainda ri daquilo que está sendo contado.
O cristão tem uma função de transformar. É uma tragédia que a igreja evangélica hoje, em dados, diz que representa praticamente 30% da população, mas que não consegue influenciar para o bem, nem mesmo o ambiente político, nem mesmo os pequenos bairros, nem mesmo a vizinhança, nem mesmo os lares. É uma tragédia que a igreja hoje, ela aparentemente cresça em números, mas não há uma mudança. Porque se tornar cristão virou moda. Jesus ele vai dizer: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando Cristo estava falando de tomar a cruz, é tudo aquilo que representa seguir Jesus Cristo. Quem disse que para servir a Jesus é fácil? O Evangelho do Senhor não nos engana. Venha para Jesus, a sua vida vai ser melhor, a sua vida vai ser transformada, tudo vai acontecer de melhor na sua vida. Vir para Cristo significa ser perseguido. Nós vimos no momento missionário, quantos cristãos estão morrendo por causa da fé. Não é uma realidade experimentada por enquanto no nosso país, mas talvez seja algo que precisasse acontecer para que os verdadeiros cristãos se tornassem evidentes numa sociedade como a nossa. Meus irmãos, os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade para retardar esse processo de podridão. O cristão como sal, ele precisa, portanto, da qualidade, ele precisa ter uma atuação de autopreservação, ele precisa fazer a diferença. O sal, ele normalmente é ligado também à questão da pureza. Não há dúvida que quando nós olhamos para o sal, pensando na sua brancura, também nos remete à questão da pureza, a questão, algo que é preservado, é algo que é puro, é algo que se mantém puro diante das diversas iniciativas de uma sociedade hoje que cada vez mais tem comportado-se com os padrões de impureza e de podridão. O cristão não, o cristão ele sabe em quem ele tem crido e ele permanece, portanto, firme, servindo ao Senhor, negando a si mesmo para viver a vida que Cristo impôs para cada um de nós. O cristão que é sal, ele toma cuidado com o que ele vai assistir na televisão. O cristão como sal, ele toma cuidado com o que os seus filhos vão assistir. O cristão que é sal, ele toma cuidado com aquilo que ele vai falar. Ele precisa ser um agente de transformação numa sociedade cada vez mais distante do Senhor. Então Jesus ele vai dizer: vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, se o sal ele perde a qualidade, ele serve para quê? Para nada. Para nada. Talvez seja muito difícil nós ouvirmos isso, mas se nós não cumprimos a nossa função ou não buscamos a cada dia cumprirmos a nossa função, nós servimos para quê? Para ser mais um numa sociedade? Para ser mais um dizer que é crente e viver contrário à palavra de Deus? Meus irmãos, é preciso que nós busquemos a cada dia vivenciar aquilo que Cristo define, o qual nós devemos ser. Nós somos sal, mas Jesus também vai dizer: vós sois luz do mundo. Eu acho tão fantástico essa definição de Jesus acerca da nossa pessoa, porque quem é a luz do mundo? O próprio Cristo, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Algo que é próprio de Cristo, ele vai dizer agora: vós sois a luz do mundo. O que isso significa, irmãos? Significa que Cristo sendo luz, à medida que nós vivemos o Evangelho, nós refletimos a luz de Cristo.
na nossa vida. À medida que nós vivemos o Evangelho, nós refletimos a luz de Cristo. Cristo é luz, Deus é luz, nós somos luz, porque nós refletimos a luz de Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer isso lá na primeira carta de João, no primeiro capítulo, verso 1, vai dizer: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Não há trevas nenhuma. Então ele está nos desafiando a isso. Eu sou a luz do mundo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Agora ele está dizendo para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Reflita quem de fato Cristo é. Reflita a luz de Cristo. A luz, ela dissipa as trevas. A luz, ela nos alerta do perigo. Na escuridão você não consegue enxergar um buraco, mas quando nós estamos na luz, nós enxergamos o buraco, nós enxergamos os perigos. O salmista no Salmo 119 vai dizer isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, que ilumina o meu caminho. É a tua luz, Senhor, que me livra de cair nos buracos, que me livra de cair nas ciladas. É a tua luz que me aponta ao perigo. É a tua luz que aponta de fato o caminho em que eu devo andar. Se Deus é luz e nele não há trevas alguma, agora ele diz: vós sois a luz do mundo. Nós temos a função não de levar outros a cair, mas nós temos a função de conduzir outros para o conhecimento da verdade. Nós precisamos ser agentes de transformação, mas para que pessoas sejam atraídas pelo Evangelho e para que eles entendam o que é vida transformada, eles precisam olhar para nós e enxergar em nós vidas transformadas. Alguém que já foi transformado por Deus. Meus irmãos, Paulo escrevendo a igreja de Filipos, no capítulo 2, verso 15, ele vai dizer que que aqueles, portanto, seriam inculpáveis no meio de uma geração, nós seríamos inculpáveis no meio de uma geração pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Nós somos luz do mundo. Nós fomos tirados das trevas para ser luz, e não para viver como filho das trevas, mas sim para transformar. A luz deve brilhar no mundo. Eu acho interessante quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. A ideia, a luz, ela não pode ficar abafada. Eu sou a luz do mundo, mas ninguém precisa. Olha, eu sou a luz do mundo, mas eu tenho que ficar no meu canto. Eu vou me manter neutro em meio a situações em que eu devo me comportar, em que eu devo ter uma postura cristã. Eu não vou me posicionar. Eu não vou ter postura cristã, porque esse mundo é assim mesmo. Esse mundo é caído mesmo. Então eu não vou falar nada. Eu vou continuar andando. Eu vou deixar o barco me levar. E a vida, ela caminha dessa forma. Não é assim que Jesus nos desafia. Ele vai dizer: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A cidade não pode ser edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, a candeia ela é colocada numa posição em que toda a casa ela vai ser iluminada pela candeia. No Nordeste, lá no Piauí, nós utilizávamos lá se chama a lamparina. Você colocava lamparina lá com querosene e colocava no ambiente, e toda a sala refletia a luz. Veja, diante dessa realidade, dizendo que o cristão, portanto, ele não pode ser luz escondido, ele vai dizer: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando eu fico pensando desse desafio de Jesus Cristo, eu acho interessante que um certo pastor, ele disse algo primordial quando ele comentou o seguinte: você não foi chamado para ser luz dentro da igreja.
Você foi chamado para ser luz fora da igreja. Você não foi chamado para ser piedoso dentro da igreja, você tem que ser piedoso fora dela. Às vezes o cristão ele se pega olhando o comportamento do outro, se o outro está observando a palavra do Senhor, e esquece que nós não fomos chamados para ser luz aqui. Luz tem que brilhar lá fora. É lá que nós precisamos fazer a diferença. Não é dentro da igreja. Dentro da igreja é muito fácil ser cristão. É muito fácil ser piedoso. Mas o desafio de ser crente é lá fora. Seja luz, mas seja luz lá fora. Para que vejam as vossas boas obras. Qual que é o propósito de nós? Ele está dizendo, para que as pessoas olhando as nossas ações, a palavra boas obras aqui é ações, para que as pessoas vendo as nossas ações, elas glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas como que elas vão glorificar o Pai que está nos céus? Porque a partir do contato que elas terão com as nossas ações, elas serão atraídas para o Evangelho. E uma vez conhecendo o Evangelho, essas pessoas sendo transformadas, assim como nós, elas vão glorificar o Senhor. Elas vão glorificar o Senhor porque elas também terão um contato com a verdade. Nossas boas obras não devem chamar atenção para nós. As nossas boas obras devem apontar para o Senhor, devem atrair as pessoas para Cristo, glorificar a Deus, portanto, por meio das nossas ações, é o entendimento de que eu estou cumprindo a minha função, eu sou luz, eu sou sal, eu preciso ser diferente. Nós precisamos sermos diferentes. Se o mundo ele está se adaptando, está caminhando cada vez mais para uma derrocada, o cristão não pode seguir o curso deste mundo. A leitura de Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É triste ver, irmãos, que muitos cristãos hoje querem se parecer com o mundo, querem viver a moda do mundo, querem se vestir como o mundo, querem falar como o mundo, querem decidir como o mundo decide. Nós percebemos hoje uma preocupação da nossa geração, principalmente a geração de crianças para jovens. Nós vemos hoje cristãs, na forma que se vestir, da forma que se veste, às vezes, querem ser desejadas, então vestem roupas provocantes, se demonstrando, aparecendo, porque querem ser desejadas. Homens também querendo ser desejados, querendo ser aplaudido e reconhecido por essa geração. Não, o cristão não foi chamado para viver dessa forma. Uma vez, não sei se foi o pastor Renato Vages ou o reverendo Jonatas Madureira, pastor Jonatas Madureira, que disse algo interessante. Quando nós nos expomos na internet, qual que é a motivação nossa para nos expor, às vezes, quase sem nada? A nossa geração, os nossos jovens hoje querem ser desejados. Nós não podemos seguir o curso desse mundo. Nós precisamos transformar. Não vos conforme, é isso que diz Paulo aos Romanos, não se conforme com este mundo, não entre na forma deste mundo, não entre no esquema deste mundo, mas ao invés de você se conformar, ele vai dizer, transforme esse mundo, pela forma como você vive. Não há dúvida de que, portanto, Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre o que serve e o que não serve a Deus. John Stott, ele vai comentar algo interessante quando ele comenta esse texto, quando ele vai nos dizer o seguinte: este tema é básico, comentando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes, e consciente que eles são diferentes, convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente
segundo ele, a maior de todas as tragédias da igreja ao longo da história tem sido a sua constância de se conformar com a cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Assim aprendemos, irmãos, que é preciso sermos diferentes, é fundamental. Pergunta que eu deixo aos irmãos nessa noite: de fato você tem vivido como sal? Você tem vivido como luz do mundo? O que as pessoas podem dizer de você no seu ambiente de trabalho, na sua casa, nos seus estudos? Como que é a sua vivência cristã? Pastor, é muito difícil, mas quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: todos que querem ser piedosos serão perseguidos. Só tem uma forma de você não ser confrontado. Siga o curso do mundo. Siga a vontade do teu coração. Fique no achismo, naquilo que você acha. Estava dizendo, não sei se foi na quinta ou no curso de teologia, que às vezes nós confundimos o que é livre exame e livre interpretação da Bíblia. A reforma protestante, ela trouxe a nós o livre exame, mas não nos autoriza a interpretar as Escrituras como nós queremos. O livre exame sim, porque agora todos nós temos acesso à palavra de Deus e podemos examiná-la por nós mesmos. Mas livre interpretação não. Há princípios, há regras, há normas que precisam ser seguidas. Não é o que eu acho, o que o meu coração está desejando. É a partir daquilo que eu li, como isso vai fazer diferença na minha vida, como cristão, para que eu me conforme cada dia mais à imagem de Cristo. Jesus chama os seus discípulos para exercer uma influência no mundo, uma influência de transformação. Jesus nos chama para sermos agentes de transformação, para que por meio da nossa vida, a nossa atuação, vidas possam se achegar à verdade, à palavra da verdade. De fato nós temos vivido isso? De fato você tem experimentado essa realidade? Você tem vivido dessa forma? Meus irmãos, que a Igreja Presbiteriana de Itapevi, que nós como crentes, membros dessa igreja, congregados, homens e mulheres, que afirmamos que somos servos e servas de Deus, que as nossas ações falem por nós mesmos, que as nossas ações falem por nós mesmos, e que sejamos agentes de transformação. Nós precisamos cumprir o nosso papel é ser sal e luz, não se adaptar a este mundo, não viver como neste mundo, mas viver diferente, porque eu e você não fomos resgatados das trevas, não fomos libertos das trevas, não fomos tirados de um lamaçal do pecado para continuar no lamaçal. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Paulo vai dizer lá em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas antes de falar que nós somos salvos pela graça, ele vai dizer: outrora, como que nós vivíamos? Para satisfazer o nosso próprio coração. Seguimos o curso do mundo. Outrora nós vivíamos dessa forma, nós vivíamos de fato para agradar a nós mesmos. Ele vai nos dizer isso lá no capítulo 2. Ele nos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida para vivermos a vida de Cristo.
para nos parecermos com Cristo. Não queira se parecer com o mundo, mas queira sim, busque a cada dia se parecer com o nosso Mestre, com o nosso Salvador. Que Ele mesmo nos ajude a vivermos uma vida santificada de obediência à Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.